Falei até para o pastor Santo que eu ia avisar sobre isso, porque eu já fiz o exame, então fiquem tranquilos, tá bom? Quer dizer que é uma honra estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno, pastorei a igreja Casa de David Church, lá no Jardim Botânico. E nós já estamos aí na caminhada aí, na igreja há mais de 14 anos. Deus tem nos abençoado, tem nos dado graça. E a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Essa é uma das premissas, é a palavra da reforma. Que Lutero disse, o justo viverá pela fé. Que foi um divisor de águas na igreja. E nós temos que saber andar pela fé, sim ou não? Está escrito em Hebreus 11. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Deus revelou algo no seu espírito, mas os seus olhos físicos ainda não estão enxergando. Isso é andar pela fé. É muito fácil você caminhar numa direção quando você já sabe que tudo já está estabelecido. Mas quando você começa a enxergar algo, Deus começa a te revelar algo, como essa igreja linda e maravilhosa, que foi pela fé que ela foi edificada, por uma decisão, e você começa a caminhar, e tudo é uma construção, entenda, tudo na sua vida é uma construção, nada vai vir pronto de um dia para o outro. Quem é casado aqui, seu casamento é uma construção, de relacionamento, de amor, de cumplicidade, de fidelidade. Você vai construindo no dia a dia. Amém? Então tudo é uma construção, como esse prédio, ele não nasceu pronto. Teve que se estabelecer o fundamento para que depois pudesse ser construído. Uma vez eu recebi essa palavra lá em Goiânia, muitos anos atrás. Estava andando no shopping com o apóstolo Renê na época. E aí ele falou, Bruninho, falou assim, ele só me chama assim. Aí ele falou, quantos discípulos, quantas pessoas tem na sua igreja? Eu falei, eu acho que no máximo umas 50. Ele assim, fui bem sincero. Aí ele falou, exatamente, você está crescendo primeiro para baixo. E quando você está crescendo para baixo, ninguém te vê. Quando você está crescendo os fundamentos, ninguém vê. Mas quanto maior é o fundamento, maior será também a edificação. Então às vezes demanda tempo. Algumas coisas demandam tempo, mesmo que você tenha fé. Às vezes coisas podem acontecer de uma maneira instantânea, de um dia para o outro. Outras coisas são processuais. Demandam um tempo para você ser capacitado por Deus, forjado por Deus, purificado por Deus, capacitado por Deus, para sim exercer o desígnio que Deus estabeleceu para a sua vida, seu chamado, sua família, em nome de Jesus. Não foi assim com Davi? Ele enfrentou ursos e leões. Imagino ele tinha aquela funda, ele tinha que treinar. Imagine, eu vi um estudo científico falando que aquela funda com a pedra, ela é mais potente do que uma bala de 38. Então, com certeza, furava o crânio de qualquer animal. Então ele sabia, ele acertava, puf. Então ele viu o gigante e falou, não vou com essa armadura de Saul não. Por isso que, pastor, em nome de Jesus, eu profetizo aqui uma unção nova sobre essa igreja, amém? Vocês vão vencer a batalha, vão crescer,
na unção que Deus vai estabelecer nesta igreja, neste altar, debaixo da fonte de águas vivas que o Senhor está estabelecendo, que vai fluir sobre o altar desta igreja, na autoridade do nome de Jesus. Rios fluirão deste lugar, palavras, curas, coisas extraordinárias. A palavra do Senhor diz: clames a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus vai estabelecer coisas extraordinárias que você ainda nem imaginou ainda nos seus sonhos proféticos, mas Ele vai estabelecer, porque essa igreja tem clamado, e Ele vai começar a revelar e concretizar coisas novas e grandes em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Deus vai fazer isso. E a igreja está preparada para clamar por essa nova unção? Buscar de Deus o seu DNA, o DNA desta comunidade. Vocês vão ter uma identidade fantástica. Serão reconhecidos por uma identidade fantástica. E eu profetizo não somente aqui nesse território, mas em toda essa cidade. E profeticamente eu posso dizer também no Brasil, em nome de Jesus. Amém? Queridos, a fé é loucura para aqueles que não creem. Mas para nós que cremos é poder de Deus. O pastor já pregou já há um monte de tempo, não falou nenhum versículo até agora, né? Vamos lá. Abra sua palavra em Lucas 8. Eu gosto de ser assim, viu, pastor? Você sendo direcionado daquilo que Deus vai ministrando no altar. Eu tenho uma palavra, mas Deus vai movendo as águas. E a gente vai ser conduzido por aquilo que Deus está falando. Então, queridos, cave poços. Deus está direcionando vocês a cavar poços. Poços. Antigamente, no Velho Testamento, tipificava autoridade. Imagine, você tem um poço no meio do deserto. Cava um poço. E eu vou te falar uma coisa. Jesus é a fonte dessa água. A Bíblia fala em Apocalipse 22:17. Aquele que tem sede, venha e toma de quê? De graça da água da vida. Ele é a fonte. Eu posso dar uma palavra para você aqui agora. Como Abraão deu um cântaro para Agar e falou: vai para o deserto. Um cântaro de água, mas aquele cântaro, simplesmente, a água acabou daquele cântaro de água. Ela estava no deserto e a criança começou a chorar. Eu escuto choro de criança. E de repente, ela pensou que ia morrer. E puff, ela começou a enxergar. O anjo veio e ela enxergou que tinha uma fonte na frente dela. Quem é a fonte? Jesus. Essa fonte de águas vivas, a Bíblia diz: quem crê, no seu interior fluirão rios de águas vivas que te conduzirá à vida eterna. Quem crer. Então aquela fonte tipifica Jesus, e Agar era o egípcio. Então Jesus é a salvação para toda a humanidade, para todas as nações da terra. E hoje Deus vai abrir os seus olhos pela fé em coisas que você não estava enxergando. Mas Deus vai abrir os seus olhos, sim, para direções que Ele já apontou para você e você não enxergou. Talvez você simplesmente imaginou que não era Deus falando com você, mas Deus está apontando um direcionamento para você. E hoje vai ser claro, porque Deus está tirando as escamas em nome de Jesus. E você vai caminhar pela fé na direção que Deus está dando. E serão portas que vai te impulsionar a destinos proféticos fantásticos. Você vai prosperar, você vai ser abençoado. Amém? E a glória de Deus vai estabelecer na sua vida. Mas lembre-se, onde Deus te colocar,
lembre-se de honrar a Deus, seja em qual local que você estiver, lugares altos que Deus te colocar, lembre-se da honra e a glória ao Senhor, amém? Porque quando nós transferimos a glória para Deus, a unção de Deus vem sobre nós. Quando nós cedemos a honra para nós, a glória para nós, nós vamos perdendo o brilho da luz do Senhor. Mas quando nós vamos dando toda a honra e toda a glória ao Senhor, sabe, a unção de Deus vem de uma maneira transbordante e poderosa. Amém? Lucas 8, no verso 43, diz assim, aleluia. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. E certa mulher que havia 12 anos, fala 12 anos. Queridos, ela estava 12 anos com a mesma situação. Nós estamos terminando 2022. 12 anos. 12 anos com a hemorragia. E vinha sofrendo de hemorragia a que ninguém tinha podido curar. Ninguém podia curar. Já tinha gastado dinheiro com médico, já tinha tudo qualquer lugar. Aí está dizendo aqui, ó, e gastara com os médicos todos os seus haveres. E veio por trás dele e tocou na orla, e logo lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com um de seus companheiros, disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem. E dizes, quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque sentiu que de mim saiu o poder. E vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado. E como imediatamente fora curada, então lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em Shalom, em paz. Aleluia. Uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Que bênção, hein, irmãos? Que texto fantástico. Havia 12 anos que aquela mulher, ano após ano, saía sangue dela. Ela devia estar anêmica, sim ou não? Fraca. Talvez ano após ano, algo está sendo estancado na sua vida e você está com uma fraqueza espiritual. Talvez porque você não está na fonte de águas vivas. Porque quando a Bíblia fala em Ezequiel 47, onde esse rio passar, haverá a cura de Deus. E às vezes nós não estamos ligados nesse rio de águas vivas, nessa fonte de águas vivas. Acordar às vezes de madrugada e orar e falar, Deus, eu estou apenas acordando para falar contigo, para te adorar, para te dar graças, para ter um tempo com o Senhor na tua presença, porque eu te amo. Muitas vezes nós estamos como os fariseus, que só ora diante das multidões, mas não fechamos a porta dos nossos quartos para ter o nosso tempo a sós com o Senhor. E aqui essa mulher estava saindo sangue, ela estava anêmica. Cantares 2 fala sobre as raposinhas, né? Tirar essa raposinha das vinhas. Alguém já viu uma cerca viva, uma planta, e que tem umas... Um dia desse eu estava com a minha filha debaixo do prédio, e tinha uma cerca viva assim, e aí tinha umas coisas amarelas assim, né, em cima da cerca viva. É uma praga. E ela, pai, o que é isso? Eu falei, isso é uma praga que vai tirando a vida da planta. Aí minha filha, ela é bem amorosa, ela começou a arrancar, começou a arrancar. Jogar no chão, arrancar e jogar no chão. Fantástico. E eu falei, uau. Às vezes são pequenas coisas. Pequenas coisas. É interessante que quando Neemias
estava restaurando as muralhas de Jerusalém. E aqui eu quero profetizar por você, pela vida de cada um aqui, pela vida do pastor, da pastora, reverendos. Chore por essa cidade, pastor. Chore por esse povo. Porque há 4 anos atrás, estava dormindo na minha cama, minha filha me acordou querendo dormir com a Michelle, minha esposa. E aí, eu fui pro quarto da minha filha. Falei, não tem jeito, né? Quer dormir com a mamãe? Não conseguia dormir. Fui orar. Comecei a chorar. Não conseguia dormir, comecei a chorar pela igreja, pela cidade, comecei a chorar. Aí a palavra veio assim, rema. Foi algo sobrenatural. Neemias, copeiro do rei, chorando por Jerusalém. Quem ele era? Nada. Deus levanta as coisas que não são para confundir as que são. Deus levanta as coisas pequenas e humildes desse mundo para confundir as grandes. Quanto mais você chora por uma cidade, mais autoridade Deus vai te dar para que você seja um instrumento dele para a restauração daquela cidade. E aí Deus me deu essa palavra rema, e eu, foi um momento sobrenatural no meu espírito, que eu deitei no chão, fiquei ali deitado. E aí Deus me deu uma visão, né, de um projeto. E, enfim, nós estamos caminhando nessa direção naquilo que pela fé Deus me instruiu. E o que tem acontecido hoje foi fruto de uma oração de uma madrugada. E o que Deus tem feito é um milagre. Um verdadeiro milagre. Unindo pessoas, coisas extraordinárias. Um milagre. Um milagre. E ele começou a restaurar as muralhas de Jerusalém. Mas chegou, talvez Deus vai começar a restaurar alguma área da sua vida. E o diabo vai vir falar assim, não tem jeito. Vai vir uma raposinha. Sanbalat e Tobias disseram isso. Vai vir uma raposinha. Ou seja, uma pequena brecha. E depois tudo vai desmoronar. Cuidado com as pequenas brechas. Ok? As pequenas coisas. Parei de orar, parei de ler a Bíblia. Começa a ver coisas na internet que não tem que ver. E etc. Pastor, fiz isso. Dobre o teu joelho, se arrependa e não peques mais em nome de Jesus. Tome um posicionamento diante do Espírito Santo de Deus. Ele vai te habilitar. Nós só conseguiremos andar nas leis de Deus através do próprio Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Estevão era um homem cheio do Espírito. E quando ele estava sendo apedrejado, morto, ele disse palavras semelhantes que Jesus disse lá na cruz: perdoe-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Mas por que ele teve essa conduta de ser tão parecido com Jesus? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Estão entendendo? Se nós não nos enchemos do Espírito, é por isso que 4 em 4 meses nós fazemos aquelas 12 horas de adoração na igreja. Pastor, eu sou o primeiro a chegar e o último a sair, porque quem mais recebe sou eu. Eu saio totalmente renovado, eu choro, peço perdão a Deus, profetizo. Aí eu estou cansado e de repente começa um louvor, eu puf. Aí parece um leão, aí eu começo a andar na igreja que nem um maluco. Falo, meu Deus. Aí eu estou cansado e vem uma unção, eu mergulho na unção de novo. Chega no final, eu não consigo nem dormir, tão conectado que eu estou com Deus. É algo extraordinário, queridos. Nós fazemos isso justamente para ter uma ativação profética. O tabernáculo de Davi era um tabernáculo de uma adoração 24 horas. Então nós fazemos isso justamente para a gente estar ali, buscando a presença de Deus, ativando os nossos dons,
recebendo dons, liberando palavras proféticas na cidade, na nação, para nós sermos edificados. Só no primeiro encontro, o primeiro que nós fizemos, foi em 2009. 2009, vocês terem uma ideia. Primeiras 12 horas de adoração. Depois eu nunca mais fiz. Sabe, ô pastor, nunca mais fiz. E aí um dia eu estava num culto de oração, sexta-feira, lá na igreja onde nós estamos hoje mesmo. Estava o irmão Davi. Aí eu olhei e falei: Davi, você está enxergando o que eu estou enxergando? Gente, isso é pela fé. A fé você não se explica, tá ok? Isso é uma visão pessoal minha, tá? Não veja isso como uma doutrina, ok? Isso é uma visão espiritual que eu tive. Não pegue de uma visão espiritual e não faça dela uma doutrina, ok? Doutrina está na Bíblia. Mas eu tive uma visão. Eu vi uma nuvem dentro da igreja. Eu falei: você está vendo isso que eu estou vendo, Davi? Ele falou: não. Eu falei: então eu estou tendo uma visão. Puf, na hora. Comecei a falar em mistério. E Deus começou a falar tudo. O porquê que nós estávamos ali. E começou a falar sobre nós clamarmos a Ele, que nós éramos a Iruxalai, menina dos seus olhos. E começou a falar, sabe, do primeiro amor. Aí abriu no meu espírito as 12 horas de adoração. Nas primeiras 12 horas de adoração que nós retomamos a fazer dentro da igreja, pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Filhos de pastores que estavam frios foram renovados com o Espírito Santo novamente. Porque nós começamos a ir para a fonte. Vocês estão entendendo? Olha, os discípulos já curavam aqui nesse tempo. Jesus já tinha enviado 70 para curar enfermos. Nós devemos ser instrumentos na vida uns dos outros, sim ou não? Mas entenda, vai para a fonte. Porque você pode receber o cântaro aqui no domingo, de água viva. Mas durante o deserto e na semana, você vai precisar estar na fonte, para estar firme com Deus, para poder transbordar na vida de outros, para ganhar almas, para fazer a vontade do Senhor em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Perdão, eu falei para vocês que eu estava com sinusite. Mas nada, uma coisa que não me paralisa, pastor, são as dificuldades, sabe por quê? Porque eu ando pela fé. Dificilmente algo vai me paralisar. E se nós não ativarmos a nossa fé, queridos, nós ficaremos paralisados. Vocês estão entendendo? Ative a sua fé. E você vai voar na presença do Senhor. Glória a Deus. Amados, essa mulher estava ali do lado dos discípulos. Os discípulos tinham uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Mas, em vez de ela querer tocar nos discípulos, ela foi em Jesus. E aqui eu não estou querendo, queridos, falar porque você não tem que pedir oração para o pastor. Lógico que você tem. Mas você também tem que ter o seu relacionamento pessoal com Deus. Porque senão, tudo você vai transferir para o pastor ou para a pastora. Tudo. Não aconteceu nada na minha vida, ore por mim. Você não vai ter o seu relacionamento pessoal com Deus. E que, queridos, o que Deus estabeleceu quando Cristo ressuscitou foi derramar o Espírito Santo. O Espírito Santo veio para que todos tivessem comunhão com Ele. E a Bíblia diz que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne para que cresça. Amém? Então tenha esse relacionamento com Cristo, com o Espírito Santo. E ela foi tocar nas vestes de Jesus. Quem já foi em Israel aqui sabe que tem os judeus andam com 2 cordinhas assim. A Bíblia fala que o Messias viria e haveria cura sobre as suas asas. Aquilo é como se fossem asas mesmo. Uma corda é maior do que a outra. Porque uma corda tipifica um cordãozinho assim, justiça, e o outro tipifica
misericórdia. O maior tipifica misericórdia. E o menor, justiça. Se você lê em Hebreus, fala que a misericórdia triunfará sobre a justiça, sobre o juízo. Aquela mulher, ela entendia da misericórdia de Jesus. E ela sabia que ela poderia ser curada da sua enfermidade, do seu pecado, se ela simplesmente tocasse em Jesus. Se ela simplesmente tivesse um relacionamento com Jesus, ela seria transformada, curada. E aquilo que estava sendo, que era uma hemorragia, que estava saindo a vida, porque o sangue tipifica a vida, seria estancado e ela seria curada se ela tocasse em Jesus, na misericórdia, na graça de Deus. Queridos, imaginei o que ela uniu todas as suas forças, pulou em cima de homem e saiu correndo. Ela até chegar, meu Deus! E ela tocou em Jesus. E automaticamente ela foi curada, porque ela tocou diferente. Ela tocou com fé. Hoje é um culto de fé, não é, pastor? Tanto é que Pedro falou, muitos estão te tocando. Talvez você está dentro da igreja aqui achando que está uma experiência, né? Pode estar tendo. Mas você tem que tocar de verdade em Jesus, queridos, com fé. Eu creio que é isso que Deus está falando comigo, de todo o coração. Por isso que Romanos 16, 19 e 20 diz que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e com o coração creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para. Então você tem que crer de coração. Crer de coração. Deus vai fazer isso. Deus vai abrir essa porta. Eu serei restaurado. Eu serei transformado nessa área que ano após ano eu não consigo largar esse pecado. Hoje eu profetizo que você vai conseguir, que você vai dominar aquilo que estava te dominando, que você sairá dessa noite pela fé, transformado, curado pelo poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém e dê uma salva de palmas ao Senhor. Fala, eu creio de coração. Seja transformado então agora. Seja curado agora. Em nome de Jesus. Meu Deus. Foi pela fé. Então ele disse, filha, a tua fé te salvou. Muitas pessoas estavam tocando em Jesus, mas aquela mulher tocou diferente. Isso que fez a diferença na vida dela. Ela tomou uma decisão. Eu quero ser curada. Eu quero ser transformada. Eu quero que essa hemorragia seja estancada. Você já tomou essa decisão na sua vida? Estou passando uma dificuldade nessa área da minha vida. Entenda uma coisa, a oportunidade às vezes passa na sua frente e você não toma uma atitude de fé. Deus nesses dias falou comigo. Conexões, você está tendo oportunidades e não está agindo. Haja. Não adianta a bênção passar na sua frente e você não tomar uma ação, não tiver uma atitude de fé. Porque a nossa fé é diferente da fé oriental. A nossa fé ocidental é o seguinte: você ora a Deus, aí você fica deitado na rede, esperando a bênção chegar. A fé oriental é o seguinte: a terra prometida é aquela, eu vou conquistar, vou enfrentar os gigantes, vou enfrentar as dificuldades e eu vou conquistar a terra. Você está entendendo?
Deus te prometeu algo. Marche, trabalhe, meu irmão, enfrente as dificuldades. Vai para cima. Eles marcham para o Rio Jordão se abrir. Está entendendo? A fé é uma ação. Essa mulher teve que agir. Ela teve que ir até Jesus e tocar em Jesus. Eu creio. Então marche na direção daquilo que você acredita. Meu Deus. Efatá, que os teus ouvidos espirituais se abram hoje, em nome de Jesus. Ouça a voz do Espírito de Deus. Efatá, abra-te. Ouça, decide diante, marche na direção. Você vai ser curado em todas as áreas da sua vida. Ela sabia que Jesus tinha um poder para curar. E ela teve uma fé e tocou de uma maneira diferente. Eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos. A fé nos últimos dias está sendo minada. Se nós não lemos a Bíblia é o nosso manual de fé. E a fé vem por ouvir a palavra. Vocês sabem disso. Já ouviram diversas vezes isso. Mas você tem que ler a palavra e crer o que está escrito na palavra. Amados, a fé está se esfriando. Se a gente não se conectar, não tiver essas ativações proféticas, como o pastor vai fazer aqui 3 dias, queridos, a igreja vai ser uma mera religião. Se nós não passarmos o bastão para os nossos filhos na fé, vai acontecer o que aconteceu lá na Suíça. Quando eu fui para Israel, eu passei lá na Suíça, onde Zwingli, Calvino, lugares onde pessoas tão nobres na reforma pregaram, são os meros museus, porque o bastão não foi passado para a nova geração. Pastores, se levantem. Homens de Deus, mulheres de Deus, se levantem. O que eu quero dizer com isso? Quem já ouviu? Estou encerrando a ministração, tá ok? Calma. Mas tem uma parábola que fala do juiz Inico. Vocês já ouviram essa parábola, não já? E a Bíblia diz que aquela mulher chegou, e isso fala sobre a fé, ok? Sobre fé. E aquela mulher, aquela viúva, chegava lá clamando naquele juiz, toda hora importunando. A Bíblia fala que ela estava importunando aquele juiz Inico. E aí o juiz foi e atendeu ela. Falou, não aguento mais, eu vou atender essa mulher, porque ela tem clamado tanto, que eu vou atender a causa dela, a petição dela. Aí ele falou assim, quanto mais o vosso Pai Celeste não vai pleitear, não vai julgar as suas causas, se você não clamar a Ele. Aí Jesus vai e faz um alerta para os nossos dias de hoje. Haverá fé na terra nos últimos dias? Quando o Filho do Homem voltar, será que haverá ainda fé na terra? Jesus chega a indagar e a nos dar um alerta nos últimos dias, chamado hoje. Será que haverá fé? Ou seja, então, quer dizer que nós estamos sendo minados na nossa fé. E nós temos que ter essa leitura para que não sejamos minados. Para que sejamos sim blindados por Deus na nossa fé, nas nossas convicções, nos nossos posicionamentos, no nosso chamado, no nosso ministério. Então entenda, se você está tendo essa dificuldade, começa a ativar novamente a sua fé. Hoje haverá uma ativação na sua fé em nome de Jesus. Você vai começar a exercer novamente os seus dons, o seu chamado profético. Você vai desenterrar os seus dons em nome de Jesus. Você vai ativar a sua fé novamente. Hoje Deus está despertando a sua fé, e você vai exercê-la para a glória de Deus em nome de Jesus. Então seja blindado na sua fé hoje em nome do Senhor, porque Jesus nos alertou
será que quando o Filho do Homem voltar, haverá fé na terra? Ele falou isso nessa parábola. E para encerrar, queridos, os discípulos, aí eu vou de novo para a fonte. Jesus falou: permaneçam em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Jerusalém é um lugar de adoração. Aí alguns discípulos abençoados, em vez de permanecer em Jerusalém, porque Jesus falou: vocês vão receber o Espírito Santo, permaneçam em Jerusalém, permaneçam em Jerusalém. O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes. O que eles estavam fazendo? Orando e adorando. Orando e adorando. E aí o Espírito Santo foi derramado. Se você perseverar numa oração, Deus vai olhar no céu e falar: realmente Ele quer um avivamento. Realmente Ele está querendo isso. Não é fogo de palha, Ele está querendo de verdade. Então eu vou derramar. E aqueles discípulos, sabe o que eles fizeram? Foram para o caminho de Emaús. Jesus é bom demais, queridos. Sabe por que Jesus é bom? Porque mesmo que você tropece em algo, Ele não deixa você cair. Sabe por que Jesus é bom? Porque mesmo que você de repente está indo para uma direção errada, Ele te desperta. Pá! Ele vai atrás de você. Ele é maravilhoso. Vamos dar uma salva de palmas para o amor de Jesus, amém? Jesus, obrigado, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e a tua fidelidade é de geração em geração. Mais uma salva de palmas ao Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Ele poderia simplesmente deixar, mas Ele ressurreto foi atrás desses discípulos que estavam indo para Emaús. Só conversar com eles. Aí ele: você não sabe o que aconteceu? Eles estavam falando com Jesus e não estavam enxergando o que estavam falando com Jesus. Às vezes a bênção está na sua frente, que nem aquela mulher Agar. A fonte está na frente dela e ela não está enxergando a fonte. Às vezes Jesus está na sua frente falando com você. Talvez hoje, no culto de domingo, durante a semana, Deus pode usar até um passarinho para falar com você. Você não está ouvindo, não está enxergando que é Jesus que está falando com você. E aí de repente Ele falou: você não sabe o que aconteceu nos últimos dias de Jerusalém? Ele falou: aí Jesus falou: homens incrédulos, vocês demoram, vocês não creem nas Escrituras. E começou a exortar aqueles discípulos que estavam indo para o caminho de Emaús. E sabe quando que os olhos deles se abriram e eles reconheceram que era Jesus que estavam com eles? Sabe quando? No momento do partir do pão, ou seja, no momento da comunhão. Seus olhos vão se abrir, seus ouvidos vão se abrir no momento da comunhão. A sua fé será ativada no momento da comunhão. Momento da fonte de águas vivas. Quando você estiver conectado na fonte de águas vivas, Deus vai anunciar coisas grandes para você. Você nem sabe, nem imaginava que você ia viver aquilo. São coisas extraordinárias. Você vai falar: uau, Deus está me surpreendendo. De verdade Ele vai te surpreender. Amém? Em nome de Jesus, vamos nos colocar de pé. Eu queria que você hoje